A paz do Senhor, queridos irmãos, alunos e professores da nossa querida EBD, uma fonte de aprendizado. Por incrível, mas já estamos agora estudando as lições do quarto trimestre do ano de 2021. E nesse trimestre, que estaremos encerrando o ano, nós estamos também igualmente estudando lições preciosas. O título da nossa revista deste trimestre é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Inclusive, a capa da nossa revista, ela traz os livros, os manuscritos, aqui a pena, onde o apóstolo usava, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um dos grandes escritores do Novo Testamento, que nos deixou um legado tremendo. E esse trimestre estaremos nos debruçando sobre este assunto tão importante. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 4, cujo título é Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo da nossa lição é 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então está bem claro que quem o chamou, o vocacionou, foi Deus. E a verdade prática está assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Ao longo da história bíblica, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós vemos claramente Deus chamando, Deus capacitando, Deus colocando pessoas em determinados locais, em determinadas áreas, para exercer determinados propósitos estabelecidos por Deus. E na vida do apóstolo Paulo, isso se torna muito claro. A introdução da nossa lição diz o seguinte: eu não vou ler, irmãos, o texto básico para nós ganharmos tempo, que é Atos 9, versículo 15, 16, vai até o 22, e depois o livro de Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 18. Para ganharmos tempos, então, vamos para a introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida da sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. A nossa lição, ela traz o ponto 1, que é o ponto de partida para a vocação de Paulo, o ponto 2, que é uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto, e o 3º ponto, que é a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Esse 3º ponto é um ponto bem chamativo, bem tocante, e que nós vamos nos debruçar em minutos. Então, o ponto 1 dizendo o seguinte: o ponto de partida para a vocação de Paulo. Qual foi o início? Como é que ele começou? A chamada e a presciência divina. Essa vocação de Paulo, desde o ventre materno, se assemelha ao que disse o profeta Jeremias no capítulo 1, o versículo 4 e o 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. O Senhor tem um propósito em cada cristão, na vida de cada um de nós. Algumas pessoas são designadas por Ele para trabalhos específicos. Sansão, Davi, João Batista e o próprio apóstolo Paulo, que está sendo estudado nesse nosso trimestre.
cada um Deus chamou e designou para uma tarefa específica. Como Deus estava guiando o seu ministério, Paulo não estava fazendo nada além do que ele, Deus, já havia planejado e o capacitado para fazer. O Salmo 139 mostra o quanto Deus conhece a cada um de nós. Conhece quando nós deitamos, quando levantamos, o nosso pensamento, o nosso andar. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele nos quer próximos dele para poder realizar os seus propósitos em nossa vida, assim como fez com o apóstolo Paulo. Quanto mais próximos, quanto mais intimidade nós tivermos de Deus, mais ele comunicará para nós, para a nossa vida, os seus propósitos. O encontro pessoal de Paulo com Jesus transformou completamente a vida dele. Nunca deixou de se dedicar intensamente ao Evangelho a partir daquele encontro. A fé em Cristo traz grandes bênçãos e, frequentemente, grande sofrimento também. Paulo sofreria pela sua nova fé. Deus nos chama a um compromisso e não ao conforto. Ele promete estar conosco durante o sofrimento e a dificuldade, e muitas vezes não nos poupa disso. Isso fica claro na vida de Paulo quando nós lemos o capítulo 9 de Atos, versículo 15 e 16, quando Deus declara que seria o que o apóstolo iria passar e o que ele iria ver, quanto valeria a pena servir a Deus. O ponto 2, um ministério na plenitude do Espírito Santo. Paulo foi evidentemente cheio do Espírito Santo quando recebeu novamente a visão e foi batizado. A mudança de vida, as realizações consequentes sustentaram um forte testemunho da presença e do poder do Espírito Santo na vida do apóstolo. Se ele não tivesse esse revestimento, ele não conseguiria fazer nada do que ele fez. Interessante como Deus usa as pessoas. Usou o relutante e desconfiado Ananias, que obedece e vai conforme foi instruído e diz: irmão Saulo. A gente diz hesitante Ananias, mas irmão, será que nós também, ao recebermos aquela ordem, não teríamos hesitado como ele? Ele temia esse encontro, pois afinal, Paulo fora a Damasco para fazer o quê? Para prender os cristãos e levá-los presos para Jerusalém. Ele tinha ordem, ele tinha carta, ele tinha documentação, legalidade dos sacerdotes judeus para fazer isso. Mas Deus tinha traçado outro plano para aquele perseguidor. Paulo nem imaginava o que ele iria encontrar ali naquele caminho indo a Damasco. No poder do Espírito Santo, ele se tornou um pregador, um ensinador, um escritor, um plantador de igrejas, um missionário destemido. Ele não tinha medo algum. Ele realmente estava capacitado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para fazer o trabalho que Deus havia designado para ele. Agora transformado, né? Ponto 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Há uma questão aqui. Na Bíblia, vemos isso acontecer em várias situações. Por exemplo, a nossa lição, ela fala de Abraão, fala de Jacó, fala de Simão, que tiveram o nome mudado. Mas no caso de Paulo, a situação é diferente e está bem claro na nossa revista. Foi uma questão em relação à sua cidadania, né? Ele era um cidadão romano, sua cidadania romana. E o seu trabalho como missionário estar voltado para quem? Para os gentios. O ponto 2, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo
viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Que visão foi aquela? Está claro que a aparição do Cristo ressurreto ao apóstolo foi fundamental, não somente para a conversão, mas também para a sua consciência de que ele havia sido separado por Deus como uma testemunha e um apóstolo para o mundo. No caminho para Damasco, a fim de perseguir os cristãos, ele foi confrontado pelo Cristo ressurreto e colocado frente a frente com a verdade das boas novas. Sem dúvida alguma, foi um encontro espetacular que mudaria a sua vida radicalmente. Realmente, aquele foi um encontro dos encontros, não é? Que é algo que marcou totalmente a vida de Paulo. O ponto 2, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Agora é o que ele vai ter esse entendimento, que realmente o chamamento dele era para trabalhar entre os gentios. Paulo ficou cego quando Jesus o confrontou ali no caminho de Damasco. Durante 3 dias, caminhando, né, nas trevas, na escuridão, ele teve a oportunidade de considerar as implicações daquilo que ouvira Jesus lhe falando, comunicando a ele. Quando o Senhor envia Ananias até ele para orar e ter a visão restaurada e lhe transmitir palavras que confirmariam a sua missão, este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso está lá no capítulo 15 versículo 15 do capítulo 9 de Atos. A sua cura em nome do Senhor Jesus confirmou essa verdade, confirmou a verdade de que ele havia começado a perceber e realizou em sua verdadeira conversão. Deus ali estava iniciando a obra na vida dele, na questão física, da cura, mas muito mais para a missão que ele teria que desempenhar. A partir daquele momento, seguro, tanto da sua soberania, não é a soberania de Jesus, quanto do seu próprio destino, Paulo começou a servir a Cristo e a promover a sua causa. Aquele mesmo fanatismo que o levara a perseguir a igreja transformou-se num zelo consciente à promoção do evangelho. É interessante, não é? A mesma força que o moveu como um fanático fariseu, agora o move como um homem totalmente transformado pelo poder de Cristo Jesus. O 3. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De certa forma, no item anterior, já comentamos sobre essa transformação profunda que ocorreu naquele discípulo de Gamaliel. Um fariseu dedicado que encarava os que seguiam a Cristo como traidores ao judaísmo e a Deus. Essa era a visão que ele tinha. Vemos na vida de Saulo de Tarso que os inimigos mais fanáticos da fé muitas vezes se tornam os mais ardentes defensores de Cristo. Foi o que realmente aconteceu com ele. E assim como aconteceu com Paulo, de perseguidor a missionário para os gentios, continua acontecendo em nossos dias. Deus continua chamando, Deus continua capacitando, comissionando aqueles que se dispõem a anunciar as boas novas do Evangelho. É o mesmo Deus que trabalhou com Paulo, continua trabalhando hoje com aqueles que se dispõem, que abrem o coração para isso. O terceiro ponto, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. Paulo fala a respeito da sua conversão
para mostrar que a mensagem que proclamava vinha diretamente de Deus, que o havia comissionado a anunciar as boas novas do Evangelho para todos os gentios. Depois de ter sido chamado por Deus, Paulo não consultou mais ninguém e passou 3 anos na Arábia. Que interessante esta questão na vida de Paulo, já li muito sobre isso e chama-nos a curiosidade esse afastamento do apóstolo. Paulo pregou aos gentios a mensagem que Deus lhe havia enviado. Ela não vinha do discernimento humano, mas vinha diretamente da parte de Deus. As lições do deserto. Paulo sabia o que teria que enfrentar para realizar aquilo que Deus o chamara para fazer. O tempo no deserto, passado em oração, em estudos e profunda comunhão com Deus, o capacitaram para realizar a obra. Realmente foi um tempo especial, ele precisava de ter passado aquele tempo, ele e o Senhor. O próprio Jesus revelou o Evangelho a Paulo, de forma que ele não dependia dos 12, nem a sua autoridade vinha deles. Quando a gente vê isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, quando visitou Jerusalém, depois de ter solucionado as implicações do Evangelho através de anos de oração e estudo, os apóstolos não acrescentaram nada à sua mensagem, mas em vez disso, louvaram a Deus pela sua conversão. Gálatas capítulo 1, versículo 24. Não teve o que os apóstolos questionarem, eles viram, evidenciaram na vida do apóstolo Paulo a real transformação que tinha acontecido nele. Mais lições do deserto. Quando falamos em lições do deserto, sempre pensamos em situações de aperto, em situações de dureza e de dificuldades. Sempre é isso que as pessoas às vezes dizem, estou passando um deserto. Mas os planos de Deus para a nossa vida, muitas vezes, não compreendemos de imediato. Aquele momento que se está em meio à dificuldade, muitas vezes não entendemos, não compreendemos o porquê daquilo. Só a caminhada pelo deserto poderá despertar em nós lições preciosas para o resto das nossas vidas. Vejamos claro isso acontecer na vida do apóstolo Paulo. Podemos ter a impressão de que ele era um homem solitário por ter se afastado, se retirado. Mas o livro de Atos nos mostra que mesmo durante esses primeiros estágios da sua vida cristã, ele estava envolvido ativamente na pregação do Evangelho e na comunhão com os irmãos. Não podemos obter autoridade espiritual dos outros, de outras pessoas. Isso vem como um dom de Deus. É Ele quem dá, é Ele quem capacita, é Ele quem determina realmente aquilo que nós devemos fazer. E Paulo, como missionário, principalmente ele no meio dos gentios, ele encontraria muita oposição, inclusive dos judeus, do seu povo. Se ele não tivesse realmente sido capacitado por Deus, diretamente de Deus, com certeza ele não conseguiria fazer o trabalho que ele realizou. E a conclusão da lição diz o seguinte: a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Isso é importantíssimo, né? Você detectar, aguçar realmente a sensibilidade espiritual para perceber isso.
Nós desejamos uma aula excelente a todos. Eu não me apresentei no início da aula, sou a professora Persiliana e nós trabalhamos aqui na escola dominical da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Londrina, estado do Paraná. E sempre temos como fonte de bibliografia, de pesquisa, as Bíblias de estudo, a Bíblia Pentecostal, a Bíblia Explicada, também usamos a de aplicação pessoal, a Bíblia Plenitude, o comentário da Bíblia e temos usado também o guia de leitor da Bíblia para um melhor esclarecimento das lições. Nós desejamos uma excelente aula a todos os irmãos. Um abraço.